Olá, hoje vamos falar um pouquinho a respeito da anorexia nervosa. A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar bem conhecido e que atinge muito mais as mulheres do que os homens e numa dimensão que nós achamos que ela é muito subdiagnosticada, ou seja, há muitos diagnósticos que não são feitos desse distúrbio e ela se caracteriza por magreza extrema, né, índice de massa corpórea baixa, massa corporal baixa. Segundo, restrição alimentar, a pessoa não quer comer para não engordar. E terceiro, distorção do próprio corpo, ou seja, a pessoa vê no espelho uma coisa que não confere com a realidade. Ela pensa estar muito mais gorda do que na verdade ela está. É, Geralmente é um transtorno que está associado também com alguns problemas psiquiátricos, algumas características aí de personalidade, né? E geralmente personalidade obsessiva compulsiva e alguns outros tipos de personalidade. Geralmente são pessoas perfeccionistas ou que vêm de família que tem muito costume nessa questão de manter o corpo, de alimentação saudável. Então, geralmente são pessoas que têm algum problema assim por trás. É, é uma doença por vezes difícil de diagnosticar pelo caso pelo fato, aliás, que muitas mulheres não têm aquela perda de peso enorme que a gente está acostumado não, que a gente pensa que a pessoa que sofre anorexia tem. Então, às vezes, uma perda de peso pequenininha ali, né, um IMC um pouquinho menor ou até dentro dos limites, né, mas outra característica é pelo fato da pessoa ter uma restrição alimentar, que ela geralmente tem, a mulher geralmente tem amenorreia. O que é isso? Não tem o ciclo menstrual durante 1, 2, 3 meses, né? Que é o que caracteriza a amenorreia. Então isso geralmente você pegar uma mulher magra com amenorreia, obviamente, a primeira causa de amenorreia é gravidez. Mas a gente tem que pensar na questão de transtorno alimentar, principalmente anorexia nervosa. São pacientes de difícil tratamento, não são todos antidepressivos que funcionam. Geralmente as doses têm que ser um pouco maiores do que as convencionais, que a gente trata a depressão ou transtornos ansiosos. São pacientes que precisam do apoio psicoterápico, né? Precisam da psicoterapia para poderem vencer pelo menos essa distorção da realidade do próprio corpo, né? E outra coisa, geralmente são pacientes, geralmente não, em alguns casos podem ser pacientes que se apresentam de uma maneira muito mais grave, com deficiência de vitamina, com desidratação, com hipoglicemia, com o coração batendo muito lento, com hipotermia, ou seja, com a temperatura muito baixa. Então, assim, são pacientes que não são muito fáceis de manejar, mas que passada essa fase aguda, se o paciente apresentar alguma complicação, depois disso a gente trata via ambulatório. São tratamentos longos, mas que a gente consegue ter um índice de sucesso bastante interessante, apesar de ser doenças difíceis de tratar. Lembrar sempre, mulher ali pela adolescência, fim da adolescência, início da vida adulta, 18, 15 a 18 anos, com amenorreia, com muito magrinha, com restrição alimentar. Isso pode ser acompanhado também de provocar o próprio vômito, de também tomar remédios para emagrecer não precisando, tomar diuréticos para perder líquido não precisando.
Então, e mais a questão principalmente ali de ver-se muito mais gorda do que a realidade. Então, é pensar em anorexia e o tratamento é tirando algumas complicações, e o nível de suicídio nas pessoas com anorexia também é maior do que na população em geral. Então, tirando as condições agudas ali, das complicações agudas, é um paciente que a gente pode manejar tranquilamente em consultório, mas tem que ser muito, o controle tem que ser muito estrito, tá bom? Muito obrigado.